Olá, meus queridos amigos e irmãos, especialmente toda a nossa juventude da Missão Nordeste Maranhense. Tudo bem com vocês? Que bom podermos estar mais uma vez nesta madrugada, nesta manhã. Nós estamos reunidos para juntos cantarmos, orarmos e estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos nesse projeto que são os 21 dias na presença do Senhor. E queremos nesse momento convidar vocês para juntos cantarmos a música oficial Herdeiros do Reino. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Sim, Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações, nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de que a própria vida dê. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por Que hino maravilhoso, né? Toca o nosso coração. E agora quero convidar vocês para juntos orarmos ao Senhor. Feche seus olhos. Soberano Deus e Pai amado e todo-poderoso, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de fazermos parte da Tua família aqui na terra. Obrigado também por nos considerar herdeiros do Teu reino. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a meditação, a reflexão que teremos nesse momento, que tudo que será falado aqui seja para a honra e glória do Senhor. Abençoe a nossa mente, o nosso coração. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Que bom, né?
já cantamos, já oramos e agora chegou o momento de nós abrirmos a palavra de Deus. Mas eu quero aproveitar aqui esse momento e dizer que esses 21 dias na presença de Deus, nós estamos estudando esse livro, o livro Herdeiros do Reino. Eu acredito que esse livro já deva ter chegado aí na sua família, afinal de contas ele foi distribuído, disponibilizado através dos pastores distritais para que esse livro chegasse até a sua família. Então é um livro maravilhoso, traz histórias e assuntos maravilhosos e o de hoje não é diferente. Aqui no capítulo 19, nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem a ver muito com a característica adventista, o nosso nascimento profético. Amigos, há uma frase de Ellen White que ela diz assim: algumas vezes passamos a noite toda em solene busca das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. E, queridos, há uma profecia muito importante e significativa na Bíblia. E essa profecia que nós conhecemos como a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Daniel, ele teve uma visão de todo um período profético, especialmente sobre a visão de muitos reinos e de alguns reinos. Aqui no capítulo 2, por exemplo, de Daniel, de maneira mais profunda, né? Aqui no capítulo 2, esses reinos são apresentados. E de maneira mais profunda, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9, nesses capítulos fica evidente a visão que Daniel teve. Especialmente ele teve interesse maior no último período profético. E aqui em Daniel, capítulo 7 e o verso 28, Daniel capítulo 7, o verso 28, eu quero ler na Bíblia, diz assim, Daniel capítulo 7, verso 28, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. De todos os reinos ou de todos os períodos proféticos, o que mais chamou a atenção, a própria palavra que é utilizada aqui, perturbou o seu rosto, perturbou o seu coração, está justamente na visão, na última visão, aí que tem a ver com um chifre pequeno. E queridos, olha, Daniel, ele teve essas reações, pois ele percebeu que o último reino era diferente de todos os outros. Os reinos anteriores, por exemplo, dava a uma ênfase de um poder territorial. Já o último reino, ou a última visão que ele teve aí, trazia não somente um poder territorial, mas um poder político e um poder religioso também, com toda a força, com todos os seus exércitos. Então, Daniel ele tem essa percepção de que esse reino teria um aspecto mais religioso e faria muitas coisas contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo e, é claro, além de tudo, esse poder prosperaria na nação para lançar as verdades bíblicas por terra. E aí, no texto que nós lemos aqui, Daniel, ele fica pálido, ele fica preocupado, por quê? Esse era a maior preocupação, pelo fato de o povo de Deus enfrentar os sutis enganos de Satanás, os ataques à verdade. Amigos, é interessante que quando nós lemos todos esse capítulo 2, 7, 8 e 9 de Daniel, vem algumas perguntas, né, que nos levam, na verdade, a nos perguntarmos até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimida e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados por terra? E aí em Daniel 8,14 também, que está dentro desta profecia, Daniel 8,14 diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Amigos, todo adventista ou todo cristão deveria conhecer esse assunto. No final do período dessa profecia, duas coisas aconteceriam. E Daniel, ele traz para nós isso de forma muito clara. Duas coisas aconteceriam, uma no céu e a outra na terra. No céu, o santuário seria purificado. E na terra, as verdades bíblicas, elas seriam jogadas, elas seriam pisadas por centenas de anos. Mas, através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo, essas verdades, elas seriam restauradas. E aí, amigos, quando nós vamos investigar a história, fica evidente de que o profeta Daniel, ele ficou perturbado, ficou espantado. Por quê? Porque fica muito evidente de que o poder romano, religioso, dirigido aí pelos papas, cumpriu exatamente esse poder. O poder do engano, ataques a verdades. E quando Justiniano, governante do Império Romano do Oriente, proclamou o Papa como governador de todos os santos de Deus, a Igreja de Roma passou a alcançar a plenitude, tanto no nível religioso quanto no nível político. E amigos, chegamos a uma conclusão de que o poder da Igreja de Roma cumpriu todos os ataques à verdade e ao povo de Deus previsto nessa profecia. Pois, primeiro, substituiu a intercessão unicamente através de Cristo pela intercessão através de santos e se colocou como detentora do perdão dos pecados por meio das indulgências e penitências. Interessante também que esse poder também mudaria os tempos e a lei. E a palavra usada por Daniel aqui para tempos pode ser traduzida como calendário. E a palavra usada por Daniel aqui, a palavra lei, geralmente ela é usada para se referir à lei de Deus. E queridos, nos 10 mandamentos da lei de Deus, descritas em Êxodo capítulo 20, na palavra de Deus, existe um deles que está ligado ao calendário, que está ligado ao tempo. É o 4º mandamento, o sábado. E a profecia diz de que o chifre pequeno, ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E aí, queridos, o que está ligado a esse assunto, o que está ligado a esse tema? Bom, é o seguinte, Daniel, ele não tinha todos os detalhes históricos que nós temos hoje, né? Mas ele percebeu de que esse poder político e religioso traria ou faria um estrago muito grande para o povo de Deus e para a verdade do Senhor. Mas, queridos, o que nos enche de esperança, justamente porque havia esperança, pois a profecia, ela revela que esse domínio de enganos chegaria ao fim quando os 2.300 anos terminassem. E olha que coisa interessante, meus amados. A profecia dos 2.300 tardes e manhãs, para esse ponto interessante, nós entendemos exatamente o ano de 1844, onde um grupo de pessoas, eles não estavam a fim de montar uma igreja, abrir uma igreja ou de fundar um movimento religioso, muito pelo contrário, eles estavam preocupados com as verdades bíblicas que estavam sendo pisadas, que estavam sendo distorcidas, e eles se reuniram para estudar e restaurar e resgatar essas verdades. E aí, queridos, interessante que as principais verdades que foram resgatadas por esse grupo foram o papel de Cristo lá no santuário celestial. E aí vem algumas das verdades, por exemplo, como o sábado, o 7º dia, o espírito de profecia como a marca distintiva do povo remanescente e da verdade sobre o estado do homem após a morte. Meus amados, inicialmente, como eu disse, eles não tinham esse interesse, mas o desejo desse grupo era levar as verdades bíblicas para a sua igreja, porque essas verdades estavam sendo rejeitadas. E foi exatamente entre os dias 20
e 24 de maio de 1863 que foi organizado a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Amigos, por conta dessa profecia, eu me tornei adventista do sétimo dia. Por conta dessa verdade, exatamente porque nós, adventistas do sétimo dia, nós temos uma certidão de nascimento, nós nascemos através de um movimento profético que seria usado por Deus para restaurar as verdades nos últimos dias. E amigos, em Apocalipse 14, 6 a 12, nós conhecemos perfeitamente as 3 mensagens angélicas que devem ser proclamadas nesses últimos dias. Lá em Apocalipse 14, verso 6 diz, Apocalipse 14, verso 6 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, esta foi a ordem dada para o povo de Deus, para que o povo de Deus pregasse o evangelho. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela decidiu seguir um governo adotado totalmente diferente pelas outras igrejas. Quando é adotado o sistema congregacionalista, a igreja ela tem um poder ali mais local, mas o sistema que a igreja preferiu utilizar e usar traz uma visão maior, uma visão global, uma visão a nível mundial. Como o nosso chamado é um chamado profético, um chamado mundial, nós temos que ser dirigidos a uma mensagem e que esses recursos alcancem tribo, língua, povo e nação. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando nós fomos chamados para restaurar as verdades, queridos, nós entendemos o seguinte na prática. Funciona assim: 40% de nossas ofertas e 20% de nossos dízimos não ficam na igreja local ou na missão Nordeste Maranhense. Muito pelo contrário, quando nós fazemos a nossa parte, queridos, esses recursos, eles vão para outras igrejas em outros locais muito longe daqui. E isso se cumpre a visão profética, se cumpre o chamado profético que é de atender todo o mundo. E esse sistema de envio de recursos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela utiliza não foi um fruto da mente de um pastor, mas sim o resultado de uma compreensão do texto de Apocalipse capítulo 6, quando diz que fomos chamados para pregar o evangelho e devem ser alcançados raça, tribo, língua e povos de todas as nações. Amigos, e eu quero aqui encerrar dizendo o seguinte: quando você devolve o dízimo e quando você oferta, você não está pensando simplesmente ali na sua igreja local, mas você está simplesmente fazendo um papel que Deus espera de todo cristão e de todos aqueles que foram chamados para cumprir a mensagem do Senhor. E eu finalizo dizendo o seguinte: você nunca deve esquecer onde estamos pregando com os nossos dons, onde nós estamos pregando com os nossos recursos que Deus colocou em nossas mãos. Esses recursos, eles serão distribuídos pela igreja em toda parte do planeta. E eu quero fazer um apelo a você, que você continue sendo esse membro fiel, continue sendo esse irmão feliz em servir a Deus, em fazer a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe durante esse dia e que Ele consiga te ajudar a seguir as orientações bíblicas reveladas na profecia. Que Deus abençoe você, que nós tenhamos um dia maravilhoso e um dia abençoado na presença do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela visão profética de Daniel. E essa visão, Senhor Deus, ela é muito importante para nós entendermos o chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe todos nós e abençoe esse irmão e essa irmã que ora comigo.
Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção, e em nome de Jesus oramos e pedimos tudo isso. Amém. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. E aqui eu quero convidar para que você amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, acompanhe junto conosco a meditação com o pastor Márcio Lages. E ele vai estar falando sobre um tema muito importante do capítulo 20. Vamos protestar juntos. Forte abraço. Deus continue te abençoando. Valeu. Tchau.